Bom dia a todos, que é com grande alegria que estamos aqui novamente, junto aos amigos do Centro Espírita André Luiz, lembrando que logo após a nossa explicação e comentário do Evangelho, tem um momento com a evangelização infantil e que todos possam então se unir em oração. Antes tem que dar um joinha lá, no nosso canal, se inscrevendo, pegar água para ser fluidificada durante a exposição e durante essa união de corações desejosos de conforto, de discernimento, de entendimento do Evangelho, a fim de que a gente consiga, controlar os nossos impulsos, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Pedimos então em presença dos benfeitores para que nessa manhã estejam junto conosco, proporcionando consolo, proporcionando discernimento, proporcionando entendimento e, sobretudo, que aprendamos e saibamos colocar em prática os ensinamentos que nos faz, aqui o Evangelho sempre nos faz um convite para que trabalhemos as nossas imperfeições. Então, nesse momento, convido a todos para elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai de amor e de bondade, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a equipe espiritual que assiste o trabalho dessa casa querida do Centro Espírita André Luiz. Senhor Jesus, agradecidos por mais essa manhã, por mais esse dia de vida, pedimos, esteja sempre conosco, nos abençoando, iluminando os nossos caminhos, nos permitindo a escolha da porta estreita, que é mais trabalhosa, porém nos trará recompensas espirituais ao nosso tesouro maior, que são as nossas riquezas da nossa alma. Pedimos, mestre, amigo, irmão, olhe pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que tanto sofrem por enfermidades espirituais, enfermidades materiais e físicas. Que o teu Evangelho sirva de consolo, remédio, mas sobretudo que o teu Evangelho rege em nossas vidas uma orquestra divina, onde saibamos controlar os nossos impulsos mais primitivos, que possamos trabalhar as nossas imperfeições morais e materiais. Seja e esteja sempre conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Então, mais uma vez, bom dia a todos que acabaram de chegar. Agradecemos então ao convite dirigido a nós para estarmos comentando o Evangelho. É sempre um prazer enorme falar de Jesus. E essa realeza de Jesus, essa riqueza, esse reino de Deus é extremamente importante e é extremamente interessante quando paramos para analisar no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, que mais uma vez Allan Kardec nos coloca a analisar uma passagem do Evangelho, e depois com algumas explicações e finalmente as instruções dos Espíritos. E é um capítulo que trata
que Jesus fala então pra gente que o reino de Deus não é deste mundo material e que vai além do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa ambição. Jesus fala claramente no diálogo com Pilatos, que inicia numa passagenzinha onde o evangelista João, no capítulo 18, nos versículos 33, 36 e 37, ele instiga Jesus falando: mas tu não és rei. Ele fala: você diz que eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E nos mostra e vai analisando e vai falando pra gente que esse momento nosso presente aqui na matéria é um momento efêmero. Então todos nós estamos vendo como é passageiro. De repente você abre o olho, tá? Já há mais de 50 anos como nós. E fala: meu Deus, e aí? O que eu fiz lá atrás? O que eu tenho feito comigo por dentro? Quais são os tesouros que eu estou acumulando comigo? E aí a gente fica, não pesarosa, não. Nós temos muitos méritos, né? Cada qual na sua profissão, cada qual na sua posição dentro da sua constelação familiar. O quanto de tesouros nós temos acumulado. Não material, mas assim, estamos agindo de acordo com a justiça de Deus em nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos subordinados ou com os nossos superiores ou com pessoas que são igualmente imperfeitos como nós ou tão perfeitos como nós. Será que estou conseguindo trabalhar esse reino de Deus dentro de mim mesma? Será que eu estou acumulando tesouros? Tesouros que a traça não come, tesouros que nenhum ladrão queira roubar. Sabe aquela pessoa que consegue passar por todas as aflições e simplesmente agradecer a oportunidade? Então a doutrina espírita nos explica e nos mostra que essa nobreza, que essa realeza tem que ser como Jesus foi e nos mostrou e nos ensinou na prática, a tratar todos como irmãos, a sentir o amor de Deus, a amar o seu semelhante como a nós mesmos, colocando em prática o perdão, o bem, a indulgência, que é não julgar o outro, entender a imperfeição alheia, porque eu também quero que me compreendam, porque nós estamos nesse mundo de provas e expiações ainda, tão batido isso, né, pessoal? Mas assim, a gente tem que entender de uma vez por toda, uma vez definitivamente, que nós estamos aqui para nos aprimorarmos, para aprendermos a lição, para ver se a gente aprendeu a lição mesmo. Né? Muita vez para a gente experimentar aquilo que eu proporcionei ao outro, tanto de bom quanto de ruim. A gente vê a teoria da ação e reação na prática aqui nessa vida. E a doutrina espírita explica isso pra gente claramente. Tem hora que a gente que não quer entender, porque tem hora que a gente quer respostas. E a resposta se encontra ali naquela irmã que precisava de um simples sorriso meu, uma
eu compreender que ela precisa de falar 5.000 vezes daquela dor dela. Que tem hora que a gente não consegue ficar ouvindo, entendendo, compreender a dor daquela pessoa que às vezes é bem próxima da gente, né? Vindo assim, ó, de uma mãe, de uma colega de trabalho, que tá ali todo dia, fala a mesma coisa, reclamando de tudo. Então ela ainda tá nesse ponto da reclamação. E tem hora que a gente começa a reclamar também. Ai, como é cansativo, não é? Quando a gente encontra alguém que só reclama. Tem hora que a gente também só fica reclamando. A gente esquece de agradecer essa oportunidade. Porque quando a gente chega no plano espiritual e que a minha consciência pesa, que eu falo, nossa, eu fiz isso com o irmão, com a minha irmã. Aí nos é dada a oportunidade de voltarmos juntos, então, porque eu me arrependi. O céu e o inferno, no capítulo que trata das leis, da justiça de Deus, do Código Penal, lá é bem clara a explicação que a gente se arrepende verdadeiramente, mas aí eu tenho que expiar. Só que depois eu tenho que reparar. Então não adianta só eu te perdoar. Eu te perdoo, mas a gente volta de novo e um acerto de contas. Não é aquela da vingança que a gente fala, Deus está vendo, Deus vai culpar, vai castigar. Não, nosso Deus, ele não castiga ninguém. Nós mesmos nos incumbimos de nos penalizar. Interessante, vale a pena o estudo desse capítulo lá do livro Céu e Inferno. Por quê? Porque tudo, quanto de bom e de ruim, volta pra gente. Não que eu vou fazer o bem esperando esse retorno. É porque o bem ele vai estar tão fazendo parte da minha vida que a gente faz o bem sem perceber, né? Através de um sorriso, da forma que eu olho a pessoa, das minhas ações. Isso volta. O mal também. Quando você não está satisfeita, está impaciente com a mãe que não para de falar a mesma coisa toda hora, ou a vizinha que só fica reclamando, ou o marido, ou enfim, com qualquer pessoa que a gente se relaciona, porque às vezes a gente até aguenta aquele lá na fila do banco reclamando, mas vai a minha irmã ficar reclamando toda hora da mesma coisa. A gente começa a não ter paciência. Ai, você já me falou isso, não sei quantas vezes, né? E o dia a dia a intimidade acaba fazendo com que a gente também tenha respostas bem íntimas, né? Ao ponto de sermos vulgares, muitas vezes. Então, a doutrina espírita deixa claro isso, que eu vou me arrepender verdadeiramente. Aí eu desculpo, ou eu peço desculpas verdadeiramente lá no meu íntimo. Só que ele fala, não, essa Paula, você proporcionou aquele machucado na pessoa. Você vai ter que sentir a mesma coisa. Aí eu vim espiando, então. E depois que eu espio, eu sinto mesmo o que aconteceu, o que eu proporcionei na pessoa. E não que necessariamente a pessoa vai proporcionar a mim, porque não é aquele olho por olho, dente por dente. Isso não, isso já passou lá atrás. Eu tô um pouquinho mais, um estágio um pouquinho mais avançado, e eu falo, não, eu quero não me punir, mas eu sei que eu mereço, eu preciso de passar por isso, para entender a dor de outra pessoa. Aí a gente zera, porque aí eu já vim e reparei. Mas eu não posso também vir reparar e falar, pronto, zerei. Não, nessa oportunidade, eu tenho que aplicar a lei de amor, que Jesus nos ensinou. E é fantástico esse capítulo, quem tiver oportunidade de reler o capítulo 2, que no final, a última mensagem que é da rainha francesa, uma rainha de França, né?
nas instruções dos espíritos, ela coloca de que adiantava cargo de realeza. Eu que achava que eu era, muito acima do... Porque eu tinha sangue azul, então... Ela fala bem assim, né, gente? Mas assim, pra gente poder explicar e ficar um pouquinho mais fácil. Então, eu que achava que eu era orgulhosa por ser uma rainha da França e que quem não tinha posses era pior do que eu, a gente ainda encontra pessoas que se acham assim, superiores a outras pessoas por ter riquezas, por ter conhecimentos científicos ou conhecimento em determinada área. Então, se acha superior. E aí ela traz essa mensagem falando assim, nossa, como eu desprezava e achava insignificantes os demais que não tinham honras, não tinham grandezas, não tinham riquezas, né? E que achava que quando morresse, o reino de Deus estaria garantido, né? Quantos ainda pensam que por ter uma situação financeira privilegiada ou intelectual, começam inclusive a duvidar da existência de Deus, que acham que conseguiram chegar onde chegaram por mérito próprio. Mas quando a gente começa então a estudar a doutrina espírita, aqui na pergunta 1 do Livro dos Espíritos fala que é Deus, porque assim, não é quem, não é o que, é que. Não é possível que esse Deus ajudou você ser mais inteligente do que eu, você ser mais rico do que o outro. Então, assim, é inquestionável, né? E Pilatos deu uma cutucada ali em Jesus e ele falou, você tá falando que eu sou rei, mas a vida futura lhe mostrará que o verdadeiro reino de Deus se encontra em outro lugar, aqui dentro da gente. Então, que adiantou eu ser a rainha da França se eu tinha tanto orgulho disso e que eu desprezava quem era meu subordinado? Então a doutrina nos mostra, a doutrina espírita nos explica que eu usei mal a minha posição de ter sido rainha. Eu poderia ter ajudado quem era desprivilegiado. Então eu utilizei o meu poder de uma forma errada. Em outras vidas virá com uma outra situação financeira diferenciada, ou de beleza, ou enfim. A gente começa a entender as desgraças humanas. Então, indo na sequência do Evangelho, que aí depois fala das várias moradas, aí vem o Cristo que consola, né? Antes disso, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Capítulo 5 do Evangelho, que tem aquela monte de coisa ruim. Não é que seja ruim, para nós é ruim. Porém, aquele espírito precisa de passar por aquela situação em detrimento do quê? Eu precisava daquilo para poder zerar, reparar. Eu tive que espiar aquilo, eu tive que provar. Porque quando a gente volta para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, nosso verdadeiro estado, que é a da erraticidade, a gente toma consciência, não de tudo, de quase tudo, e também daquilo que eu suporto, né? Suporto saber. Eu imploro uma oportunidade. Então, às vezes, aquele espírito implorou a oportunidade de viver 7 anos naquela família. Então, morte de entes prematuramente, né? Porque estava traçado que havia necessidade daquele espírito viver na minha companhia 5 horas,
50 anos, 7 anos, 3 aninhos. Nós não sabemos, então aí a gente começa a não entender. E a gente não entende, a gente reclama, e a gente chora, e a gente esperneia igual criança mimada. Porque somos espiritualmente infantis. Porque a gente quer tudo pra gente. A gente tá naquela fase assim, tudo é meu. Meu país, minha casa, meu filho, tudo é meu. Meu quarto, né? Tudo é meu. Então a gente não quer perder o que é nosso. E aí a gente não se resigna. Então nesse capítulo 5, que é fantástico também, do Evangelho segundo o Espiritismo, mostra as várias desgraças. A gente sempre utiliza esse termo, né? Que não tem graça mesmo, né? Suicídio, tem perdas de prematuras e loucura, e enfim. Eu escolhi. Ou foi planejado para que o meu espírito evolua, que eu passe por aquela aflição. Porque na aflição a gente implora, né? Na aflição a gente lembra de Deus, na aflição a gente quer ir presencialmente, receber um passe. Acho que só de estar lá no centro, e realmente é muito bom estarmos lá naquela casa de amor e de esperança que é o André Luiz. Então, um lugar fantástico, que sentimos um bem-estar danado quando a gente está lá. Só que por que não? O bem-estar que eu sinto lá, por que não trazer aqui para minha casa? A gente esquece, mal sai de lá, já começa a espernear, reclamar do trânsito, daquele que passou na sua frente. Aí começa tudo de novo, aquele inferno astral que eu trago para casa. Vai adiantar? Então não vai adiantar. Então, precisamos tentar manter esse equilíbrio, que André Luiz coloca nos livros, da gente ter o controle da nossa mente, que tá tudo ali na nossa mente, e que a gente vai ter que ir trabalhando isso. Emmanuel, fantasticamente, no livro Pensamento e Vida, também fala que tudo tá aqui, ó, no pensamento. Mas eu tenho que ter o desejo de querer, eu tenho que ter aquele intelecto para me auxiliar. N fatores influenciam, inclusive é uma cartilha que é estudada, o livro Pensamento e Vida, psicografia do Chico, né? Pelo Espírito de Emmanuel. É um manual para a gente estudar antes de reencarnar. Tudo aquilo. Então, se a gente estudar isso em vida, pelo menos fica mais fresquinho aquilo que eu estudei 50 e poucos anos, 50 e muitos anos atrás, antes de reencarnar. É um manual para a gente voltar para a Terra e tentar fazer o bem para a gente mesmo e o bem para a humanidade. Então, a lei de Deus que está gravada na nossa consciência, a gente sabe quando é o certo, quando é o errado. Então, no fundo eu sei, não adianta ficar só acumulando. Claro, a gente tem que acumular riquezas materiais para a gente viver bem, ok? Mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade que eu tenho, essa facilidade que eu tenho para ampliar essa riqueza, para poder deixar um mundo melhor de quem me rodeia também. Porque de que adianta? Eu vou acumulando a minha fortuna, e quem trabalha para mim, eu não proporciono esse bem-estar para quem trabalha para mim, que às vezes até eu acabo negando mais do que o salário, né? Então, uma outra ajuda, que seria essa ajuda além da matéria, uma ajuda para a pessoa espiritualmente também evoluir com todo mundo, né? Intelectualmente você poder estar orientando quem está perto. Então esse reino, essa riqueza, ela não pode ser só material e nem deve. Ela tem que ser essa riqueza que são distribuídas no olhar, no sorriso, nos gestos
e também na divisão de bens, né? Precisamos do necessário. É que às vezes o necessário é um pouquinho a mais do que o necessário, às vezes até o supérfluo, né? Então tem estudo na parte do livro dos Espíritos que fala das leis morais e que nos orienta em relação ao essencial, né? Ao que seja supérfluo e ao que seja imprescindível. Então, quando a gente passa um pouquinho, a gente pode ser que tá trabalhando muito a vaidade, sei lá, quais outras imperfeições que eu venho trazendo e carregando e que estão cristalizadas, como André Luiz coloca pra gente, estão cristalizadas no meu perispírito. E aí eu vou continuando alimentando essa vaidade, esse orgulho, esse egoísmo, até quando? Até quando for necessário. E quando a espiritualidade achar que tá demais, vem uma doença para me frear, vem um acidente, vem algum fato, vem uma gestação, vem uma mudança de planos, uma mudança de emprego, que vem para nos mostrar, olha, tá fazendo alguma coisa errada. Então, nesse momento de pandemia, é um momento de pensarmos o que é que, de repente, às vezes nós estávamos fazendo muito errado, né? E aí, isso é uma resposta única, pessoal, ela é individual. O que isso trouxe de melhor pra gente, né? E acreditarmos que nós podemos nos tornar cada vez mais pessoas melhores. Então, tu és rei? A resposta vai ser encontrada assim, dentro de cada um de nós. Rei ou rainha, que nobreza é essa? Que realeza é essa? O que vale a pena é a realeza de Jesus, aquela que onde nós estamos poupando, guardando, acumulando bens espirituais, porque aquilo que é meu é aquele bem que está lá dentro de mim mesma. Essa realmente ninguém vai roubar da gente. Na hora que você vê, você já perdoou. Na hora que você vê, você ama, não é apego, não é paixão, é amor de perdão, é amor de tolerar, é amor de fazer o bem. É um amor que Jesus ainda, caminhando ao Calvário, fala: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Então tem hora que nós não queremos perdoar o outro. Às vezes não quero perdoar nem a mim mesma, mas a oportunidade é agora. Então, se for para fazer, vamos começar a fazer já. Né? Só de estarmos analisando este comentário, falar, nossa, acho que de repente eu posso começar a colocar em prática. É isso, vamos mudar. Né? Às vezes meu orgulho é tão grande que eu não consigo fazer mais do que isso, mas só de silenciar a reclamação, de silenciar os xingamentos, já é um passo. E é isso aí, é um passo de cada vez para as mudanças dos maus hábitos. Mas tem que começar, porque se a gente não começar, é aquela história, dieta amanhã, ginástica amanhã. Aí não começa amanhã, não começa. Vou começar na outra segunda. E aí a gente vai adiando, que mais cedo ou mais tarde a gente não vai ter como adiar mais. Vai chegar um momento que não tem como. A gente vai ter que melhorar na marra. Aí vem alguma coisa para fazer com que eu melhore na marra mesmo. E que bom que a gente tem essa oportunidade de melhorar na marra, não é verdade, meus amigos? Bom, então, encerrando os nossos comentários, o reino de Deus, então, ele vive, ele tem que viver dentro de cada um de nós. Que essa riqueza
espiritual, essa riqueza de virtudes, essa riqueza de que eu tô tendo consciência que gradativamente eu consigo melhorar um vício moral meu. Um a cada ano, um a cada 10 anos, mas vai melhorar. É acreditar. Vamos apostar as nossas fichas em nós mesmos. E que Jesus nos abençoe. E que tenhamos um ótimo domingo reparador, repleto de reflexões. E agradecer a oportunidade por estar aqui mais uma vez. E que todos tenham uma excelente semana. E tentamos sempre colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E que assim seja. Bom dia a todos. Antes de encerrar, finalizaremos com uma prece de encerramento em agradecimento a mais essa oportunidade, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada por tantas bênçãos, obrigada por essa manhã, onde espero que tenhamos conseguido despertar reflexões, pelo menos em nós, a cada exposição. Suplico, continue ao nosso lado, nos orientando, nos mostrando o caminho a ser seguido, não esquecendo que na dúvida optemos pelo amor. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Deus, nosso Pai, e que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos, até a próxima.